Convido os nossos amados irmãos a abrirem suas Bíblias nessa noite no livro de Êxodo 8. Êxodo 8. Eu vou ler o versículo 1, depois o versículo 25. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 25 do capítulo 8. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Oremos. Pai, mais uma vez, rogamos as bênçãos do Senhor, rogamos, ó Deus, que o Senhor ajude-nos, ó Deus, a entregar uma mensagem, ó Deus, que não é nova, mas que é oportuna a cada um dos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, mais uma vez, quando temos a oportunidade de ouvi-la, entesourá-la, ó Deus, nos nossos corações, na nossa mente, para que de fato, ó Deus, a Tua palavra, que é tão viva, que é tão eficaz, produza em nós, ó Deus, barreiras, contenções, ó Deus, tire de nós, ó Deus, aqueles entulhos que atrapalham, como nós ouvimos, ó Deus, pela leitura do nosso irmão Samuel. Então, para que isso aconteça, oramos, ó Deus, porque nós entendemos que a Tua palavra, ela tem poder de fazer essas coisas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Não é um texto novo, não é uma mensagem nova. Já preguei na igreja esta mensagem em algum momento. Se você é cuidadoso, talvez você até fez alguma anotação da data que eu fiz. Não me atento muito a isso, mas estava com ela no meu coração. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O contexto dessa história, nós entendemos, Moisés e Arão, eles são convocados pelo Senhor para ir ao Egito e diante de Faraó, dizer a Faraó: deixa ir o meu povo. Lembra lá o versículo 1 que nós acabamos de ouvir? Deixa ir o meu povo para que me sirva. O povo de Deus estava escravizado no Egito e sem a oportunidade de poder servir ao Senhor. E deixa eu fazer algo, irmãos, dizer algo para vocês. Não tem coisa pior no mundo do que o povo de Deus ocioso, ou seja, sem o envolvimento, sem estar envolvido em servir ao Senhor. Deus queria o melhor para o seu povo. Mais do que livrá-lo daquele momento, daquela situação de escravidão, Deus queria que o povo dele tivesse liberdade para o servi-lo. Porque isso é bênção, amém, amados? É uma bênção ser salvo, é uma bênção fazer parte da igreja do povo de Deus, mas uma bênção ainda maior é, fazendo parte de tudo isso, estarmos envolvidos servindo ao Senhor. E Deus queria que eles servissem ao Senhor. Porém, no decorrer daquelas conversas que Moisés vai até Faraó, Faraó começa a apresentar alguns acordos para Moisés. Nós falaremos sobre 4. E desses acordos, nenhum deles Moisés cedeu. E eu louvo a Deus pela vida de Moisés, por não ceder aos acordos do inimigo. Amém, amados? Acordos às vezes são necessários. A palavra acordo, eu estava olhando no dicionário, significa harmonia de pensamentos, combinação, concordância. Via de regra, irmãos, é bom fazer acordos. É bom remediar algumas coisas. Por exemplo, quando acontece um acidente de trânsito, muito melhor seria se as pessoas ali juntos resolvessem. Recentemente, nós fomos golpeados, né? Nós sofremos um golpe de um homem que vendeu uma grama para a nossa igreja e não entregou o total da grama que ele havia vendido. Depois, pesquisando, eu fui ver que realmente a grama, o valor que ele tinha vendido para nós é um valor irreal. O mínimo do metro de grama é R$14. Ele vendeu para nós por R$6,70. O que é que eu propus a ele? Eu falei: senhor Gerson, faz o seguinte,
eu pago o valor da grama normal. Apenas me dê a diferença do valor normal, está tudo certo. Eu não quero ganhar em cima do Senhor, muito pelo contrário, o justo é justo. Vamos fazer um acordo. Ele não quis fazer acordo, disse que me processou, disse que vai chegar em algum momento aí um processo sobre nós, porque nós contestamos o PIX, embora, mesmo contestando, o banco apenas conseguiu de volta R$ 86. Então, não havia razão para o processo nem nada, mas ele disse que nos processou. Ore sobre isso. Faraó começa a apresentar acordos para Moisés. Acordo. Irmãos, nós não somos Israel, a igreja não é Israel, mas a igreja é o povo de Deus. Amém, amados? Nós estamos numa época muito distante daquele momento em que tudo aconteceu, mas é tudo muito prático e muito contemporâneo dos nossos dias. Ainda nos nossos dias, é lógico, é fato, irmãos, que o inimigo ele tem oferecido acordos para o povo de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nesse sentido. Quero que os irmãos entendam, no Velho Testamento, Israel é chamado povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus são todos os salvos em Cristo Jesus. No Velho Testamento, irmãos, Egito é um quadro do mundo. Nos dias em que nós vivemos, também o mundo é um quadro que aprisiona e escraviza o povo de Deus. O texto que nós lemos, e nesta noite eu estou pregando sobre cuidado com aquilo que Faraó nos oferece. E no versículo 1, nós lemos que Deus havia dito: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porém, a palavra de Deus no versículo 28 nos diz: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, o que ele disse, irmãos? Não vades longe, e orai por mim. Há duas situações aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você e levar você a entender. Ele disse: vai, mas não vai tão longe. Que é que Faraó, que é o quadro de Satanás, o Egito é o quadro do mundo, Moisés é o quadro daquele que está tentando tirar o povo de Deus do mundo, que está sendo escravizado por Satanás. O que é que Faraó propõe para Moisés? Vai, mas não vai tão longe. Nós sabemos que o Egito, irmãos, não era o lugar do povo de Deus. Amém ou não? O povo de Deus deveria estar morando na terra de Canaã, onde Deus disse que era a terra do povo de Deus. Era um lugar totalmente diferente. Não é o Egito. Amém, amados? O mundo não é o nosso lugar. Amém, amados? O nosso lugar é o céu. O que nós estamos passando neste momento é um momento de transição, é de passagem. A Bíblia diz que neste mundo nós somos forasteiros. Então, mas isso, irmãos, de fato, o escravizador dos nossos tempos, que é Satanás, ele até concorda conosco de levantarmos a mão e de fazer uma decisão, porém ele quer oferecer a nós aquilo que ele ofereceu para Moisés: vades, mas não vades tão longe. Você pode ser um crente, mas você não precisa ir muito longe daquilo que você fazia, daquilo que você ouvia, daquilo que você se apropriava, daquilo do contexto de convivência que o mundo nos oferecia. Os irmãos estão me entendendo? Faraó está dizendo para o povo de Deus: vocês podem ir, mas não vai muito longe. Mas eu vou parar onde? Eu vou parar no meio do deserto? Eu vou parar no meio do mar? Não, havia um propósito. Eu disse: vai, tira o meu povo daquele lugar e coloca na terra que mana leite e mel, porque este é o propósito de Deus para nós. Amém, amados? Eu quero que fique bem claro para os irmãos duas coisas. Primeiro, só existe, no que diz respeito à questão espiritual, dois senhores: ou é Deus ou é Satanás. Deus, não há dúvida que Ele quer o nosso bem. Amém, amados? E não há dúvida, ainda que talvez alguém em algum momento pense diferente, Satanás quer o nosso mal. Você concorda com isso ou não? É isso que acontece. Então Deus quer o nosso bem. Quando Deus disse para Adão e Eva que não era para eles comerem daquela árvore, daquele fruto, na árvore do conhecimento do bem, não era para tocar, não era para tocar, não, desculpa, não era para comer.
Deus queria o bem ou o mal deles? O bem. Quando Satanás propôs que Eva comesse, ela queria o bem ou o mal de Eva? O mal. Por isso, ela, de uma forma muito sagaz, ela quis colocar a mulher contra Deus. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, vai abrir os seus olhos e você vai entender coisas que Deus entende. Ou seja, Satanás, além de maligno, ele quis colocar a mulher contra Deus, falando para a mulher que Deus é um Deus ruim, perverso, que não quer o bem da mulher. Muito pelo contrário, não é verdade, irmãos? Mas desde aquele momento deixa muito claro para nós, irmãos, quem é o bom da história e quem é o mal da história. Deus é bom e o Satanás não presta. Amém, amados? Temos acordo sobre isso? O faraó disse para o povo, para Moisés: Moisés, você pode ir, mas não vá muito longe. O que é que Moisés ia fazer com o seu povo, no sentido de adoração, tão perto do Egito? O que o Egito tinha de bom para eles, irmãos? O Egito, irmãos, é o quadro do mundo. O Egito era um lugar terrível, um lugar de escravidão, um lugar de dor, um lugar de morte. É um lugar onde o povo de Deus não deveria estar fixado, plantado raízes naquele lugar. É exatamente como é o mundo de hoje. E o mundo hoje fala o mesmo para nós. Você pode aceitar Jesus, você pode unir-se a uma igreja, você pode ser um evangélico, você pode ser um cristão, porém não precisa ir tão longe. Meus amados irmãos, eu quero encorajar você a entender, irmãos, que ser um crente em Cristo Jesus, a despeito da época que nós estejamos vivendo, irmãos, seja aquele povo naquela época, ou seja nós nessa época, há uma clara distinção, quem é povo de Deus e o que não é povo de Deus, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Amém ou não, irmãos? É bem longe, são dois opostos muito diferentes. Aqui está o Senhor, e lá embaixo, lá no profundo dos infernos, está Satanás, e o povo de Deus não pode estar no meio, pensando para que lado ir. Nós temos que ter a consciência, e eu quero estar cada vez mais longe de onde? Deste miserável. Eu quero estar perto do Senhor, amém, amados? Eu quero adorar o meu Deus. Irmãos, Deus ama a nossa fidelidade. A fidelidade do cristão glorifica a Deus. Amém, amados? A fidelidade do cristão glorifica a Deus. Satanás, amados, ele não consegue deter, ele não tem como roubar a nossa salvação, amados, mas ele vai fazer de tudo para que, ainda como salvos, a gente não vai tão longe. O contexto é esse. Sem Cristo Jesus, o que é que Paulo diz que nós vivíamos ou morríamos? Estávamos mortos em ofensas e pecados. Lembra do texto, Efésios capítulo 2? E estando mortos em ofensas e pecados, nós fazíamos o quê? O que a nossa carne gostava, o que os nossos pensamentos gostavam, aquilo que nos era apresentado e oferecido, era o que nós fazíamos. Uma vez convertendo-nos, irmãos, o que a Bíblia nos diz também, Paulo nos fala sobre isso, despindo do velho homem, tirar aquilo que era do velho homem, tirar aquilo que era do costume do velho homem e se revestir de um novo homem, de um homem espiritual, amém, amados? Então é completamente pontos opostos. Não dá, amada igreja, querer servir ao Senhor sem ir muito longe. É muito diferente, é bem distante do mundo, amém, igreja? Ser um cristão é bem diferente do modo, da forma que esse mundo vive. Amém ou não, amados? Ô pastor, o senhor não vai em supermercado? Eu vou. Pastor, o senhor não vai em shopping? Eu vou. Pastor, o senhor não... Irmãos, eu vou em vários lugares. Até de avião eu andei. Eu vou em vários lugares. Mas graças a Deus nós sabemos e podemos nos comportar como cristão, seja onde quer que nós estejamos. Amém, amados? E nós podemos estar, ainda que em outros lugares, a nossa forma, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, ela é bem diferente da do mundo, de maneira tal que todos, ao bater os olhos, eles sabem e eles entendem. Este é um cristão. Alguém já te chamou, você é crente? Você é um cristão? Alguns dizem, você é evangélico? Você é diferente? Já te falaram isso com você? Não precisa nem levantar sua mão, mas é bem provável que alguém... Ninguém nunca falou nada para você? Eu estou encorajando os nossos homens da nossa classe a serem homens de Deus.
quando você morrer, que as pessoas te lembrem-se de você, não pelas coisas que você fazia com seus talentos naturais, ou que talvez que você desenvolveu ao longo do tempo, mas que seja lembrado como o homem de Deus. Aquele lá era um homem de Deus. A despeito do que você escolheu exercer profissionalmente falando, a despeito de qualquer outra coisa, aquele era um homem de Deus. Amém, amados? É o que nós devemos pensar para as nossas vidas. Então, sabe o que Faraó propôs para ele? Versículo 28 nos diz: não vades longe, não vades longe. Amados, sim, nós vamos bem longe do mundo, sim. Amém, igreja? Eu quero estar muito longe desse formato mundano que o mundo vive. Eu quero. Está crescendo, irmãos, o índice de adultérios, desse negócio de compartilhar parceiros, e essa coisa toda vergonhosa e nojenta que o mundo está fazendo, essas coisas estão crescendo cada vez mais de uma maneira tão bizarra. Eu não quero envolver nisso. A igreja, as igrejas, para poder não perder membros, para conseguir, de alguma forma, granjear mais pessoas e tudo mais, estão achando tantas outras formas de ser um cristão, e eu quero estar tudo longe dessas coisas. Amém, amados? Quanto mais longe, melhor. Satanás vai querer dizer: o pastor é duro, a música é chata. E eu quero dizer para você, quanto mais longe do sistema mundano nós pudermos estar, Igreja Batista Independente de Serrana, será melhor. Eu já ouvi de pastor, nós temos que pensar, o momento, ser contemporâneo. Até certo ponto eu até entendo. Eu sei que coisas de 50 anos atrás não vai voltar a acontecer nas igrejas como acontecia. Eu tenho certeza disso. Eu sei. Aquilo que é doutrina nós não podemos mudar. Amém, amados? O formato de culto, alguma coisa ou outra, às vezes até pode acontecer. Mas, cuidado com este pensamento. Não precisa ir tão longe. Não precisa ser tão duro, não precisa ser tão extremo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é dura em alguns aspectos, amém ou não? Ela diz que nós não falemos nada. Ela diz que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Ela fala que nós não somos nada, que nós somos pó. Aliás, ela diz que nós somos miseráveis pecadores. O mundo nos aplaude. O mundo diz: não, mas você não é assim, não. Que é isso? Você vai num desses terapeutas da vida, nessas pessoas, nesses coaches, eles dizem: não, a vitória está em você, é sua força de vontade, é mudar seu pensamento e querer trazer tudo para nós como se nós fôssemos alguma coisa. Eu digo porque esse livro diz: nós não somos nada, nada. Mas Deus é bom, amém, amados? E eu quero continuar no padrão do Senhor. Então, amados, cuidado. A Bíblia simplesmente nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Mantenha-se, meus amados irmãos, bem longe deste mundo. 1 João capítulo 2, olha comigo, versículo 15, 16 e 17. E já vou para o próximo ponto. O nosso primeiro ponto é: você não precisa ir tão longe. Mentira, Satanás. Devemos sim ir bem longe desse sistema que nós vivemos. 1 João, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia nos diz: se o mundo falar para você, você não precisa ir tão longe nesta história de ser um cristão, ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia é melhor. Ela diz: não ameis o Egito ou o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a Bíblia diz, irmãos, que isso não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. Agora, sejamos inteligentes. Olha o que a Bíblia nos diz, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Amém, amados? Amados irmãos, sejam firmes. E entenda, há uma diferença, uma distância muito grande entre o Senhor e Satanás.
em ser do mundo e não ser do mundo. Eu sei que isso dói ou pesa um pouco mais para os nossos jovens. Eu creio que sim. Talvez isso pese um pouco para os pais. A minha geração, sinceramente, irmãos, houve um choque da transição. E eu, de fato, eu não sabia na época lidar muito bem acerca dessa transição com meus filhos. Eu sempre fui um pai muito enérgico, muito duro, muito firme. Então, meus filhos sofreram um pouquinho na minha mão, nesse sentido. Mas, pais, encorajo você a pensar, a estudar e a entender como melhor ajudar os seus filhos, para que eles entendam, existe sim uma grande separação e um grande distanciamento. Não é normal não ser um crente em Cristo Jesus e se contentar em estar próximo do Egito e vivendo com Satanás, ou com o faraó e com os egípcios. O que é que o povo de Deus sofria lá no Egito, irmãos? Eles eram escravos, e é exatamente isso que o mundo vai querer fazer com os nossos jovens e com os nossos filhos. Você não precisa ir muito longe não, mas com o tempo o mundo vai escravizar os nossos filhos, os nossos jovens, e em algum momento eles vão fazer e perecer como aqueles lá. Então cuidado, por favor, amada igreja, cuidado. O texto é claro em 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17. O mundo passa, e a sua, o que é concupiscência? É uma vontade desenfreada. E eu sei que vontades são desejos que nós temos, o ser humano tem, e os jovens talvez têm mais, porque eles querem coisas que nós também queríamos, talvez na idade deles. Só que agora a coisa é muito dinâmica, é muito fácil, é muito apresentável para nós. Então encoraje os nossos amados, por favor, jovens e amados pais, ajude-os a entender. Nós temos que estar bem longe do mundo, amém, igreja? Bem longe do mundo. A moda hoje, vestuário, ela é completamente voltada para trazer para as pessoas, não apenas cobrir seu corpo de nudez, muito pelo contrário. A moda de hoje em dia, ela quer realçar o corpo das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam instrumentos de observação, de cobiça, de desejos ilícitos por parte de moços e de homens casados. Então, que Deus abençoe o nosso amado povo a entender a diferença que é ser um cristão nos nossos dias. Porque muitos outros fazem, e alguns imaginam que está tudo certo. Eu surpreendi alguém da nossa igreja, vestido completamente indecentemente. Eu me assustei na rua, quase parei o carro. Cuidado, meus amados, é muito feio, é muito feio. Se é um cristão, vamos viver como um cristão, amém, amados? Na igreja nós vamos dar glórias a Deus pela bênção que Deus é, pelo tudo que Ele faz, e no mundo nós vamos viver da mesma forma, amém, amados? Sem ser pedra de tropeço para qualquer pessoa, sem ser motivo de escândalo para qualquer um, sem ser motivo de tristeza para o seu pastor, sem ser alvo fácil para o diabo trabalhar na sua vida e no seu coração e levá-lo a entender ou levá-lo a entender que você é o máximo e que você pode ser um grande fonte de inspiração e desejo na mente de qualquer pessoa perversa. Cuidado, tome muito cuidado, igreja, amém, amados? Satanás oferece, você não precisa ir tão longe. Eu digo para vocês, é bem diferente a vida de cristão com a vida daquele que não é um cristão. Amém, amados? Sabe mais o que ele ofereceu? O versículo 25, olha só. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta que terra? O Egito. Cá para nós, irmãos, eu sei, nós estamos vivendo ainda neste mundo, mas este mundo não entende a nossa adoração. Sim, Deus falou a Moisés, vai lá, tira o meu povo, leva para a terra que eu quero dar para eles, e porque lá na terra que eu quero dar para eles, eu quero que eles me sirvam, que eles sacrifiquem a mim, e louvado seja Deus pelo desejo do Senhor. E não é que isso ia fazer Deus mais Deus, amém, meus amados? Deus já é Deus,
mas adorar a Deus é uma bênção, amém, amados? Isso estabelece relacionamento, isso estabelece comunhão, é gostoso nós entendermos, é um privilégio para nós termos comunhão com Deus, amém, igreja? Isso não era possível, isso não era, mas agora é, por causa de Jesus, por causa do sacrifício que Jesus fez. A Bíblia diz, o véu se rasgou e agora nós temos comunhão, nós podemos ir no trono da graça do Senhor, falar com o nosso Deus, cultuar o nosso Deus, aprender do nosso Deus, e o mundo não entende isso, e talvez o mundo vai cobrar coisas de nós. O Egito iria cobrar dele se fosse querer sacrificar lá no Egito. Tem coisas que ao sacrificar, o Egito diria, não, não toque nisso, porque isso é sagrado para nós. Então, amados, Deus diz, lá no versículo 1, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas o que é que o Egito, o que Satanás, o que é que Faraó disse? Não, sacrifique aqui nesta terra. Moisés, no versículo 26 diz, não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos... Fala alguém. Quem é que dita a nossa adoração, igreja? Quem é que dita a nossa adoração, igreja? Sabe por quê? Porque a nossa adoração é para Ele, não é para nós mesmos. A nossa adoração é para Ele. A nossa adoração não é para agradar o mundo. Amém, amados? Essa semana eu ouvi, na reunião que tivemos, prefeito e pastores, eu vi coisas acontecendo ali e tal, alguns pastores, cogitando, pressionando o coitado do prefeito, para poder fazer, está transmitindo, não, aliás, está gravado, não vai cortar, não vamos postar, e tomara que os pastores assistam, e se alguém tem amizade com algum daqueles pastores, se quiser enviar o link, pode enviar. Uma aberração, amados, pleitear da nossa prefeitura, fazer um monte de oração, um lugar para orar, e o prefeito tem que gastar para pavimentar, fazer banheiro, providenciar esgoto e tudo mais, escadarias, ou jeito de chegar com o carro para levar os deficientes para orar, porque eles vão depois das 10 horas orar no monte. Sendo que a Bíblia ensina para nós que nós devemos entrar nos nossos aposentos, fechar o nosso quarto e falar ao nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto nos ouve. Amém, amados? E nós não precisamos pleitear dos órgãos públicos, fazer monte para nós orarmos, não. Meus amados irmãos, que confusão que o mundo tem feito, que confusão que as pessoas têm feito, e o meu desejo, o meu coração é que nós façamos aquilo que Deus manda nos fazer, amém, amados? Que Deus nos ajude. Você não precisa sair daqui para servir, você não precisa ir tão longe para servir, você não precisa levar toda a família. Dá uma olhada no capítulo 10, versículo 8, capítulo 10, Êxodo 10, versículo 8. Bíblia nos diz, então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Deixa eu dar uma paradinha aqui, e o tempo corre, e aí eu fico... Por causa destas propostas de Faraó, e Moisés não aceitava, Faraó fechava o coração e Deus enviava pragas. Primeiro, Faraó ofereceu, vocês vão, aliás, não precisa sair daqui para vocês sacrificar. Moisés disse, não, nós vamos aonde Deus quer que nós sacrifiquemos. Depois, segundo, Faraó disse, vai, mas não vai tão longe. Moisés disse, não, nós vamos aonde Deus mandou nós irmos. E depois, irmãos, versículo 8, Moisés e Arão estão diante novamente de Faraó, e Faraó disse, ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhe disse, seja o Senhor assim convosco,
como eu vos deixarei a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Aí ele diz, não será assim. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Eu não vou tomar muito tempo aqui, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Faraó disse, vai os homens, não vai toda a família não. E aqui um grande problema que o mundo está tentando fazer, meus irmãos. Eu estava lendo para ensinar para os homens, eu estava vendo uma estatística, 2,7% das pessoas que chegam à igreja, eles são trazidos pelas crianças. Então, as crianças em casa ouvem sobre Jesus, e elas, mamãe, vamos na igreja, papai, vamos na igreja, e acaba, de repente, alguém da família vindo, 2,7%, pastor. 17% das pessoas que vêm à igreja, geralmente é por causa das mulheres. As mulheres conhecem a igreja, e elas trazem a família para a igreja. 93% das pessoas que vêm e ficam na igreja, foi trazida pelo homem. Quando o homem disse, mulher, filhos, vamos para a igreja, vamos procurar uma igreja para nós servirmos, nós precisamos ouvir do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha a diferença dos convites, uma criança, uma mulher e um homem. Todos são completamente tão importantes para Deus, amém, amados? A família é importante para Deus. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Pais têm pensado que igreja é lugar de mulher. Homens, têm pensado que igreja é lugar de mulher ou que igreja é lugar de criança. E Moisés disse, não, nós vamos levar todo mundo. É nós, é os velhos, são as crianças, são os nossos jovens, nós não vamos deixar ninguém para trás. Amado irmãos, famílias, cuidem das nossas famílias e não deixa ninguém para fora. Amém, amados? Não deixa ninguém para fora. Cuida, tenha certeza. Ah, não, mas ele é porque é muito jovem. Quando ele crescer, ele vai decidir sobre essa questão. Não, agora eu sei, eu vou. Ainda hoje eu ouvi alguém, pastor, eu já entreguei para Deus. O que eu sempre digo, nós não entregamos filho nosso para Deus, não. Sabe por quê? Deus entregou ele para nós. Então nós temos que pegar nossos filhos e vamos para a igreja. Enquanto nós temos como fazer isso, porque chega um momento, pela idade, nós já não conseguimos mais fazer. E aí nós devemos continuar convidando, incentivando, orando por eles, dando um bom testemunho e mostrando que realmente vale a pena servir a Deus em uma igreja. Amém, igreja? Mas, infelizmente, Faraó disse, pode ir, mas só vai os homens, vão deixar metade da família. Mas Moisés, irmãos, louvado seja Deus, versículo 11, aí Moisés, não vai ser assim não. Nós vamos levar todo mundo, amém, amados? E terminando, versículo 24 a 26, do capítulo 10. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas, fale alguém, e vossas, vão também convosco as vossas. Muito bem, não deu para nós lermos todo o capítulo. Primeiro, então, cadê os estudantes aí de homilética, que amanhã tem que entregar um esboço para o pastor Wagner? Não é? Primeiro, vá. Aliás, você não precisa ir longe para poder adorar a Deus. Segundo, vá, mas não vai tão longe. Terceiro, vai, mas não precisa levar toda a família. Em quarto lugar, vai, mas deixe os seus bens. Anotem aí, não vou repetir, tá bom? Vá, mas deixe os seus bens. Lembra? Moisés não concordava com nada, com o que Satanás, ou que Faraó, ou que o Egito queria impor-lhes. Os irmãos estão entendendo? Moisés não aceitava. Faraó disse, você não precisa ir longe para adorar. Moisés disse, sim, eu preciso ir adorar aonde Deus mandou eu adorar. Aí Faraó disse, então tá bom, vai, mas não vai tão longe. Moisés disse, não, nós vamos aonde Deus falou que é para nós irmos. Então tá, vai, mas não precisa levar todo mundo. Moisés disse, vai, levamos todo mundo, até as crianças. Aí por último, o que Faraó disse? Tudo bem, então vai todo mundo, vai bem longe, mas deixa aqui o quê? O que diz lá no versículo?
as vossas ovelhas e as vossas vacas. E aí eu gosto disso, irmãos, versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso. Que ousadia, hein, igreja? Que ousadia. Por que Faraó não deixou ele sair da primeira vez? Agora Moisés disse para ele, além de nós irmos, com tudo que nós tínhamos em plano, em mente irmos, vocês ainda vão nos dar o que nós vamos sacrificar ao Senhor nosso Deus no deserto. E mais, versículo 26, e também o nosso gado há de ir conosco, vírgula, eu grifei isso aqui, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos. Irmãos, Faraó disse, vai, mas deixa suas posses, os seus bens. Moisés disse, mas nenhuma unha eu vou dar. Moisés era mesquinho? Não. Mas ele tinha na mente, o Egito não merece o que de nós? Nada. Porque o Egito nos escravizou. O Egito quis nos matar. E é isso que aconteceria com o povo de Deus. Coloque isso no seu coração, na sua mente, irmãos. O mundo quer tirar tudo de nós. Tudo. Quer tirar a nossa família, quer tirar a nossa adoração, quer tirar tudo de nós. E há pessoas que até resistem em algumas áreas, mas chega na hora dos bens, a pessoa deixa tudo no mundo. Lançou o iPhone 22, você sabia? Nossa, eu tenho que comprar o iPhone 22, que se eu não comprar o iPhone 22, eu morro do coração. Quer ver que alguém já está pesquisando na internet e se me lançou? É brincadeira minha. Quem disse que nós precisamos dele? Quem disse que nós precisamos de grifes? Quem disse que nós precisamos de luxo? Quem disse que nós precisamos dessas coisas? Amém, amados? O mundo diz que nós precisamos. Lembra daquelas propagandas? É só amanhã, é só amanhã, você não pode perder, é só amanhã, você lembra? E esse amanhã nunca chegava, a gente disparava o coração. Quer ouvir falar? Você ficou sabendo que tal loja está em promoção? Promoção? Promoção do quê? O que está? Mas você sabe o preço? Quantos por cento? O brasileiro agora está vivendo 11 meses de espera para Black Friday. Irmãos, como se nós realmente precisássemos de tudo isso. Quando, na verdade, o mundo vai criando sistema e coisas, irmãos. Pá, a luz acende. Alexa, faz isso. Alexa faz. Fulano faz isso, coisa faz. Você podia criar uma Alexa, a Alexa trabalha, né? E ela trabalhar para a gente, né? Irmãos, deixa eu dizer algo. Por exemplo, inteligência artificial. Eu tinha ouvido falar, o pastor Marcos me mostrou. E é fato. Esse aqui não, isso aqui é fonte de pesquisa e estudo. Até para os preguiçosos de plantão. Não é Alexa, como é que fala? Tem que falar ou não? Não fala, né? Chat GPT, LBT, GPT, sei lá. GPT. Então, esse negócio. Se você digita qualquer coisa lá que você quer saber, desculpa, como que chama? Esboço, né? E você digita, que público que você quer atingir, ele te dá um esboço de um sermão, de uma pregação. Dá para entender isso? Aquilo que no passado, Carlos, levava quanto tempo para preparar uma mensagem? Quantas noites, irmãos? Virava a noite. Pesquisas. Lembra, Zilda? Nós pegava, a hora que ia na biblioteca do seminário para pegar um livro para poder ler, não, fulano pegou. Que dia que vai devolver? Daqui uma semana. Eu sou depois dela. Nós tínhamos escala para poder pegar livros e, de repente, tínhamos que comprar livros sem poder. Por isso tem biblioteca, porque tínhamos fonte. Não tinha internet, pesquisa, essas coisas. Agora, hoje, a inteligência artificial, um dos apoiadores da inteligência artificial, ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Ele constatou e ele disse que a inteligência artificial, ela pode entrar no estágio sem controle, porque ela foi
programada para facilitar as coisas, porém ela não tem um padrão de moral, de entender o que é certo ou errado, mas sim em fazer, em realizar, custe o que custar, e a ela pode trazer um prejuízo catastrófico para a humanidade. O homem é inteligente, não é verdade, irmãos? O mundo é inteligente, não é verdade, irmãos? Eles querem tirar tudo de nós, quer tirar a nossa vida, quer tirar tudo, e eu encorajo a nossa amada igreja, não dá ouvido para o mundo não, tá bem, igreja? Sabe o que o mundo diz para você? Então tudo bem, você pode fazer isso, você pode, mas deixa os teus talentos comigo. Tem muita gente que está dando todo o talento para o mundo, os seus dons, o seu tempo, a sua vida. Que Deus ajude-nos, amém, igreja? Que Deus nos ajude. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu louvo a Deus pela vida de Moisés, louvo a Deus. Se ele não tivesse feito qualquer outra coisa do que ele fez, apenas pelo fato de ele ter me ensinado o que ele me ensinou, isso tem sido bênção para a minha vida, e eu espero que seja para a sua também. O que é que ele nos ensinou, irmãos? Quando o mundo falar para você, que você pode servir a Deus neste mundo, do jeito do mundo, você tem que entender o que a Bíblia disse para nós, que aquele que está em Cristo, ele é uma nova, as coisas velhas são, há uma diferença entre a vida cristã e a vida do mundo, amém, amados? Mas o mundo não entende isso, e por isso que eles dizem, não, dá para ter acordo, vamos andar junto nisso. Não, não dá para ter acordo, não. Servir a Deus é coisa séria, amém, amados? Quando o mundo propor para você, tudo bem, você pode ser um crente, pode ir para a igreja, mas também não precisa ir tão longe, não precisa mudar tudo na sua vida, a maneira de viver, as músicas de ouvir, e o lugar de ir, e inclusive tem até cerveja sem álcool, e tudo mais, e a roupa da moda, e coisa e tudo, não precisa ir tão longe. O meu desejo é que a nossa amada igreja entenda, sim, há uma distância muito grande entre o meu Senhor e o Senhor do mundo, amém, amados? Eu não quero marcar gol contra, eu estou do lado desse, eu não quero estar do outro, tá bem? Quando o mundo propor para nós, olha, a família é o seguinte, faça o seu melhor, provê comida e alimentação para ele, e cada um deles vai escolher, não é desse jeito não, nós pais somos responsáveis em cuidar das nossas famílias, não é o pastor Alexandre, eu prego para toda a igreja, o Emerson e o irmão Michel, eles cuidam dos jovens aos sábados, mas a responsabilidade de cuidar da família, primeiro, é do homem de Deus e da mulher de Deus. E juntos, vocês serem uma bênção para os vossos filhos e para as vossas famílias, e não entrega para o mundo, porque o mundo está babando de vontade querer pegar os nossos filhos. E em quarto lugar, o mundo vai querer dizer para você, tudo bem, quer ser crente, seja, quer vestir quadrado, vista, quer ouvir essas músicas careta, ouça, tá tudo bem, só faz o seguinte, vai lá, trabalha, ganha dinheiro e dá tudo para mim, deixa os seus bens comigo, deixa não, amém, amados? Como Moisés disse, nem uma unha daquilo que Deus tem nos dado e daquilo que Deus nos deu, você se lembra o que Moisés disse? Nós nem sabemos como nós vamos adorar o nosso Deus, então tudo que Deus nos deu, nós queremos usar para adorar o nosso Deus, amém, amados? Nós queremos adorar o nosso Deus, e eu não vou deixar nada neste mundo não, amém, amados? Vamos curvar nossas cabeças, fechar os olhos, e nós vamos orar, e o meu desejo para com você nesta noite, é que você saia convicto dessas decisões. Pai de amor, ajude-nos, ó Deus, fazer com que os nossos amados lembrem-se sempre dessa mensagem e guardem esses pontos no seu coração, na sua mente. Comecem a ligar os pontos. Comecem. Olhe para a sua vida, meu amado irmão e irmã, o seu dia a dia, nas coisas que você está envolvido. Comece a pensar. Lembre-se daquela época, do povo de Deus, ali do Egito. Lembre-se da história que nós pregamos nessa noite, vê se em algum momento nós já não cedemos em algumas áreas, de repente, o mundo falou para você,
que você pode ser um bom crente, vivendo no mundo do jeito do mundo, lá no Egito. E talvez você acreditou nessa mentira. Ou talvez o mundo disse para você, olha, tudo bem, você pode ir, mas não precisa ir tão longe. Você não precisa ser tão fiel, não. Você não precisa ser tão comprometido, não. Pode ser um crente assim, mais ou menos. E talvez você acreditou nisso. Talvez o mundo disse para você, então tá bom, vai, você serve a Deus, faça o que você quiser, mas não se importa com a família, não. Deixa eles, cada um por si, no momento deles. E talvez você acreditou nisso. Ou talvez o mundo quer tirar tudo de você, todos os seus bens, tudo que Deus tem te dado, os seus talentos, o seu tempo, a sua vida, e você talvez tenha entregue isso ao mundo. Meus amados, que Deus ajude-nos a ser sérios nas nossas decisões. Eu tenho a plena certeza de que este mundo é apenas um momento de passagem, e eu não vou ceder às tentações dele. Eu não vou ceder aos acordos que o mundo me propõe. Eu quero, como Moisés fez, eu vou continuar dizendo não para o mundo, porque eu tenho um Deus em minha vida, porque eu tenho uma obra a cumprir. Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um bom testemunho para aqueles que me veem. Eu quero honrar o Deus que me salvou. Jesus Cristo merece toda essa honra. E a minha oração, amada igreja, é que você pense o mesmo. Cabeças curvadas e olhos fechados. Talvez alguém diria, pastor, eu ainda não tomei uma decisão ao lado de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho cocheado entre dois pensamentos, mas de todo o meu coração eu gostaria de entregar minha vida a Cristo e rogar a Ele por minha salvação. Se você, não sendo salvo, sabe que não é salvo, mas se gostaria de ser, queremos orar por ti. Alguém entre nós, com esse desejo, se você ergue a sua mão, eu quero orar por você. Quantos entre nós diria, pastor, você não vai precisar levantar a sua mão, mas seja sincero no lugar que você está. Será que você ouviu alguma coisa, algum sussurro que o faraó dos nossos dias tem dado? Que o Egito dos nossos dias tem tentado te agarrar? E você de alguma maneira foi enganado por ele? O meu desejo é que você peça perdão ao Senhor, entesoure a mensagem no seu coração e saia convicto deste lugar. Quem é o seu Senhor e como você vai viver para Ele, porque isso é muito melhor para nós. Pai de amor, nós damos graças ao Senhor, ó Deus, pela noite, aliás, pelo todo o dia que nós tivemos. Rogamos ao Senhor, ó Deus Pai, que o Senhor de fato tenha falado aos corações e que decisões tenham sido tomadas, tanto pelo que nós ouvimos pela manhã, quanto o que nós ouvimos nesta noite. Ajude-nos, ó Deus, em Cristo Jesus, eu oro a Deus Pai. Amém e amém, Senhor Jesus.